Ele está por aqui já. Professor, ontem nós, agora há pouco, nós entrevistamos o secretário estadual do Turismo, Daniel Coelho. Vamos começar de trás para frente, no final da entrevista. Bateu pesado no PSB, abre aspas. Eles têm que aceitar que perderam a eleição, se achavam donos do Estado. Marília Reis está reclamando que os cargos comissionados foram demitidos, o irmão dela estava no governo e por aí vai. Parece que foi, fecha aspas, parece que foi escalado aí por Raquel para rebater no PSB, né? Bom dia. Mário, bom dia a todos aqui da Rádio Cidade, da Manhã Cidade também. Olha, Mário, realmente eu estava escutando agora esse momento de entrevista do secretário. E por ser o mais político, né, de todos os secretários dela, naturalmente tem essa veia, essa verve, como a gente diz, né, e realmente soltou o verbo, até porque ele, em resposta, né, quando você fez a pergunta, você citou a nota do PSB, que foi uma nota tão dura quanto, né, a nota do PSB foi bastante dura, disse que a gestão não tinha sido profissional, chamou de autoritária, disse que faltou diálogo e humildade, e esses termos todos estão na nota, essas palavras estão na nota. Então, foi uma nota bastante dura e deu a entender falou na mudança, né, que ó, se for esse tipo de mudança, é uma mudança para pior. Então, a nota do PSB veio com força e ele reage, né, colocando o olhar do Palácio sobre, né, o que ocorreu, e aí ele coloca as coisas na visão do Palácio no seu lugar, né, para o Palácio, né, que é o seguinte, ó, nós chegamos, vamos mudar, e para mudar temos que limpar o ambiente. É basicamente o resumo, né, dessa fala do Daniel. Mas mostra, Mário, que com 4, 5 dias, não temos nem uma semana, gente, de governo. O embate governo e a nova oposição, novo governo, nova oposição, já começou a todo vapor. E pelo menos em relação à oposição, não vai ter aquela trégua natural de 6 meses, pelo menos, que a gente sempre espera quando o governo entra, Mário, 6 meses ali, né, principalmente um governo novo. Mas pelo que a gente está vendo, isso não é a tônica em Pernambuco, ao menos nesses primeiros dias. Ô professor, eu estou até escrevendo no meu blog, né, um artigo, um editorial, que as tropas de choques de Raquel e a oposição estão escaladas para uma guerra de narrativas, né? O governo atual vai ter o discurso de terra arrasada para alguns setores. Por exemplo, ontem a história da Arena de Pernambuco, né? O Daniel Coelho foi lá e mostrou o gramado extremamente desgastado. Ele disse que precisa de um tempo, né, para liberar. E o governo do PSB rebate, disse que não é bem assim. Vai ser um momento que há tempos a gente não via em Pernambuco. E uma coisa que chamou a atenção, fazia muito tempo que eu vi um partido político emitir uma nota aqui no estado, como foi ontem, o PSB emitiu uma nota. Geralmente eram posições individuais, né? Um político que reclama, um deputado, mas um partido. Fazia tempo que eu vi essa situação. E o PSB assinou a nota ontem. Exatamente. Isso também foi uma diferença importante, né? A gente sempre teve gente escalada para fazer a defesa ou uma fala, né? O PSB sempre teve muito, né? O próprio Danilo já foi escalado para fazer defesa do governo em algum momento ou outro. Outros deputados, Felipe Carreira, Tadeu Alencar, mas dessa vez foi o conjunto do partido como um todo, né? O partido em si, o Partido Socialista Brasileiro, e foi para cima, Mário. A nota, né, como a gente já falou um pouco dela agora, dura, né, incisiva e demonstrando, né, que vai disputar a narrativa. Então tá claramente, como você coloca, há uma disputa de narrativa. O PSB partiu para buscar não deixar que a argumentação do governo se solidifique. Ao mesmo tempo, o governo obviamente tem que reagir. Começa aí o Daniel, né, a sair em defesa dos decretos que a governadora começou a emitir, porque a disputa de narrativa está clara. E a pergunta é, Mário, quanto essa disputa agora pode contaminar o ambiente da Assembleia, que é onde o jogo político naturalmente é jogado no dia a dia. Então, a pergunta é, isso vai impactar os candidatos à Assembleia? Principalmente a presidência, né? Você tem o Álvaro Porto, né? Você tem ali os candidatos. Então, esse jogo é um jogo que a gente tem que continuar observando, mas pelo que eu estou vendo, a temperatura está bem alta, Mário. Descer de Palanque, até aqui ninguém desceu. É verdade, né? Os dois lados.
Incluindo Marília Reis, né? Marília Reis também ontem. E ele citou aí diretamente a Marília Reis, né? Você está reclamando que a irmã dela foi demitido. Pois é, porque ela realmente também emitiu, né, falas, nas suas redes sociais também, emitiu falas, colocou, não no mesmo tom do PSB, mas depois houve o contra-ataque governista, né, dizendo que um dos atingidos pelo decreto é o irmão da atual deputada Marília Reis, e por isso, ou seja, é uma forma também de meio que desqualificar a fala, dizendo, só reclama, e o Daniel foi claro, só reclama porque se beneficiava da situação anterior, nós vamos mudar. Então, tá quente o jogo. E é interessante, Mário, há uma disputa na oposição, né? Isso que ficou claro. PSB disputa, primeiro, o seu próprio legado, né, para não deixar uma ideia de herança maldita, terra arrasada se solidificar, mas a Marília também disputa o ambiente de oposição. Por quê? Porque entre esses dois, eles não são bem aliados em si, né? A gente viu como foi na campanha. Então eles estão disputando a oposição também. Quem faz mais oposição ou mais barulho é contra a Raquel Lira. Solta o WhatsApp Cidade, por favor, para a gente ouvir as participações dos ouvintes. Pergunta aqui para pessoa. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Rodrigo pergunta aqui, professor, bom dia. Com essa metralhadora de Daniel Coelho, já demonstra que deve ser sempre ele para rebater as críticas da oposição e fortalecer o nome para a Prefeitura do Recife? É alguma estratégia nesse sentido também? Olha, eu não diria que não é, porque político sempre está pensando na próxima eleição. Mas é relativamente natural, Rodrigo, porque, veja, de todos os técnicos colocados agora no governo do Estado, e ele se colocou como técnico, colocou o currículo dele aqui no ar, né? Ele é o mais político e teve 110 mil votos. Olha, ele teve mais votos, Mário, do que muitos eleitos. Então a gente tem que ver que ele tem uma legitimidade política e para ele é um pouco mais natural, acredito, do que para qualquer outro secretário que, ainda que tenha política na veia, todo mundo tem algo de política, ele é o que tem, exerceu o mandato, então é mais natural. Mas não deixa de ser importante para ele também, nesse momento, fazer isso. Por quê? Porque o nome dele sempre vai ser cogitado para a Prefeitura do Recife. Lembrando que não é só o nome dele, a própria Priscila também tem esse papel, inclusive já foi candidata até com ele também. Então, nesse sentido, é natural que ele faça isso. Agora, se essa crítica for bem sucedida, ele cacifa o nome ainda mais do que dentro daquele jogo do Palácio para a Prefeitura do Recife, sim, mas não necessariamente só por isso, também é porque é mais natural para ele fazer isso agora. Muito bem. Professor, para a gente encerrar aqui, o decreto de Raquel mantido, até me confundi hoje de manhã, li muito cedo, achei que tinha sido revogado, mas não foi. Mantido, né? Ela vai mesmo seguir, Mário, aí ela veja, ela está aproveitando a força política, deu recado ao ambiente político do Estado, mostrou que tem força e vai, claro, algumas modificações sempre são naturais, até porque é aquilo que eu disse ontem, né? Você faz a força de uma vez e vai ajeitando aos pouquinhos, né? Isso é inspirado um pouco no Maquiavel, me parece. Mas, Mário, ela mostrou força e disse ao ambiente político de Pernambuco, eu fiz isso em Caruaru e é o meu estilo e dá para fazer aqui no estado e vou fazer e está fazendo. Então, a questão agora que fica como os partidos de oposição e principalmente os partidos da base reagem a esse tipo de coisa e como agora, é que defendem ela. Uma questão que ela não teve aqui em Caruaru, né, professor, além da oposição sistemática, pelo jeito que o PSB vai fazer, é também a questão dos sindicatos, né? Aqui só tinha o Sismuc, né, que era um sindicato que ficou isolado, né, não como oposição, mas na reivindicação dos direitos. Nessa semana foram pelo menos uns 10 sindicatos emitindo nota criticando a decisão do governo. Isso é uma diferença importante e mostra também a diferença de um município para o estado inteiro, né, Mário? Digamos assim, o ambiente ficou maior, né? E claramente os sindicatos já se manifestam, né, todos eles, assim, vários deles, né, de polícia, dos médicos, sindicatário educacional. A questão é a seguinte, ficou todo mundo de orelha em pé, ouriçado, e
E aí é o seguinte, como é que vai ser feito o diálogo do governo com esses sindicatos é outra coisa impactante. Não é só a questão política, a questão também, já que falamos questão técnica, a relação governo-servidores. A partir de agora, está todo mundo no sinal amarelo. O que eu acho é que os sindicatos acenderam o sinal amarelo. E nem os sindicatos vão dar aquele tempo de 6 meses que se daria normalmente. Enfim, Verdade. a conferir. Professor, 11 horas, que entrevista quem hoje? Aline Nascimento, Mário. Vereadora. Vereadora aqui de Caruaru, vai bater um papo com a gente no Cidade Entrevista, viu? Ela não vai tomar o chá de sumiço Jorge Quintino, não, né? Não. Ela acredito que não confirmou a entrevista. Vamos lá. Aí outra aí. E a gente vai conversar um pouco sobre qual a perspectiva para 2023, para esse ano, Mário. Até porque ela tem se destacado na Câmara de Vereadores, né? Muito bem. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco tem mais Manhã Cidade. A gente volta já.